Capítulo 2, R$ 20. O que dá para fazer com R$ 20? Assistir a um filme no cinema, comer um lanche, comprar um shampoo? Quase nada disso se paga com R$ 20. Em 1º de agosto de 2005, eu e meu irmão Bruno inauguramos a Academia de Ensino Impacto, que oferecia cursos supletivos e de qualificação profissional com preço popular. Oferecer cursos com preços populares sempre foi a nossa ideia, tanto que a escola quase se chamou Escola Popular. Nós demoramos um pouco mais do que o previsto para conseguir os alunos necessários para pagar as contas. E com as contas vencendo, inclusive o financiamento bancário que fizemos para montar a escola, com meses sem salário e cobradores à porta da escola, fizeram com que o meu irmão Bruno deixasse a sociedade. E os alunos que tínhamos ainda foram levados embora por um professor e vendedor que criaram uma escola concorrente. Mas eu não desisti. Aliás, essa palavra nunca esteve em meu dicionário. Sem funcionários e com poucos alunos, eu passei a fazer praticamente tudo na escola. Eu atendia os pais, vendia, dava aula nos cursos profissionalizantes, qual eu tinha muita experiência. De funcionários mesmo só ficaram os professores do curso supletivo. Em um final de tarde, indo embora para casa depois de um cansativo dia de trabalho, com muitas contas para pagar e uma ação de despejo em cima da mesa, eu encontrei pelo caminho um folheto no chão que me chamou muita atenção. Era um folheto que de tempos em tempos distribuíam pelas ruas da cidade a respeito de ingresso às escolas e carreiras militares. E foi aí que eu me lembrei que na infância eu e a minha irmã Juliana víamos aqueles folhetos e falávamos muito sobre ingressar na Marinha, mas a gente não conhecia ninguém que pudesse nos ajudar nesse sonho. Eu fui embora caminhando, lendo cuidadosamente as informações que tinham naquele panfleto e comecei a pensar: deve haver muitos jovens com sonhos iguais aos que eu e a minha irmã tinha e que não possuem informação alguma de como ingressar em uma escola ou carreira militar, e pior ainda, que não possuem condições de pagar um curso preparatório. Afinal, os cursos preparatórios convencionais custavam e ainda custam bem caro, muito inacessível para a maioria das pessoas. E a minha mente não parava de argumentar comigo. Além de ser o sonho de muita gente, também seria uma grande oportunidade para que jovens de baixa renda pudessem mudar de vida, pois as escolas militares pagam salário para quem lá estuda, além de oferecer uma carreira brilhante com ótimos salários, estudo e estabilidade profissional. Ainda naquela noite eu pesquisei sobre os requisitos para se ingressar nas escolas militares, eu desenvolvi um programa de estudo, elaborei o material de marketing e as fichas de inscrição. Meu plano era ir até a maior escola pública da cidade e divulgar o curso. Para isso, eu precisaria de panfletos e um uniforme para que a minha apresentação pessoal convencesse os alunos. O problema é que eu não tinha absolutamente nada de dinheiro. E foi aí que eu resolvi pedir R$ 20 emprestado para minha irmã Mariana. Eu prometi devolver em 2 dias, com a certeza de que o plano daria certo. Ela me emprestou, e quem conhece a minha irmã sabe o risco que se corre ao emprestar dinheiro dela. Não é fácil não. Na manhã seguinte, bem cedo, eu vesti um tênis marrom que se parecia com uma bota, coloquei uma calça verde escura do meu pai, desci a pé para o centro da cidade, comprei uma camiseta camuflada, custou ali na época cerca de R$ 8, imprimi alguns panfletos e fichas de inscrição na copiadora, onde gastei cerca de R$ 7 e depois eu peguei um ônibus até a maior escola da cidade. Eu estava muito confiante. Quando cheguei na escola, eu falei com a secretária, que gostou do projeto e inclusive me reconheceu, pois a filha dela havia sido minha aluna no curso profissionalizante. Ela chamou a diretora e quando apresentei o projeto para a diretora, ela me respondeu: "Que projeto maravilhoso! É tudo que meus alunos precisam. Pode entrar e divulgar em todas as salas de aula." Seria bom se fosse verdade. Na verdade, ela me disse assim: "Quem é você? Por acaso eu te conheço para deixar você entrar na minha escola? Nem pensamento que você vai entrar aqui para divulgar alguma coisa." Virou as costas e foi embora. Por um segundo eu pensei: o que eu faço agora? Eu não tenho dinheiro para ir em outras escolas, só tenho a passagem para voltar para casa. E em questão de segundos, eu me recompus e perguntei para a secretária: onde é que tem outra escola próxima daqui?
e ela me indicou e eu saí caminhando rumo a essa escola. Eu andei por cerca de 1 quilômetro e lá chegando eu fui muito bem atendido pela diretora. Porém, eu descobri que se tratava de uma escola infantil cuja idade não seria atendida pelo curso. Mas essa diretora, que me atendeu muito bem, inclusive me deu água gelada, isso não sai da minha memória porque eu estava com muita sede. Ela me falou onde teria outra escola, só que um pouco mais longe, cerca de 3 quilômetros dali. Eu me lembro que enquanto eu subia uma longa avenida, um caminhão da Operação Tapa Buracos passou por mim. E quando eu estava chegando próximo a essa escola, eles já haviam tampado os buracos da via e inclusive um deles me falou: "Tá caminhando bastante, hein, tenente? Eu vi o senhor lá embaixo, perto do horto." Uma coisa me chamou a atenção. Mesmo sem uma farda militar, ele me identificou como um tenente. Eu creio que a minha disposição em cumprir aquela missão, a minha expressão, estava estampada em meu rosto. Eu estava convicto e compromissado em só voltar para casa com o objetivo conquistado, com a missão cumprida. Eu cheguei à escola perto do horário de saída do turno da manhã. Eu conversei com a diretora e ela gostou do projeto e autorizou a fazer a divulgação nas salas. Porém, me sugeriu voltar no dia seguinte, pois já era quase meio-dia. E com receio dela mudar de ideia e até mesmo por não ter dinheiro para voltar no dia seguinte, eu resolvi encurtar o discurso e fazer naquele dia mesmo. Eu tinha pouco tempo para fazer a divulgação em cada sala de aula, e isso foi bom, porque aí não me deu tempo de ficar com medo de fazer as divulgações. Eu simplesmente entrei e cumpri a missão. E ao final, a diretora ainda falou que eu poderia passar no período da tarde, mas a questão é que eu não tinha mais panfletos e nem dinheiro para fazer mais, então eu pedi autorização para voltar na segunda-feira. Ela ainda me indicou mais 2 escolas próximas, quais eu aproveitei que já estava ali no bairro e apresentei o projeto para as diretoras dessa escola, ganhando autorização para divulgarem todas na próxima semana. Ou seja, a próxima semana já estava garantida. Eu usei os R$ 2 que sobraram para a passagem de ônibus, onde eu voltei para o centro, deixei tudo arrumado lá na escola. Eu não estava muito preocupado se ia dar certo ou errado. Na verdade, eu nunca fui de me preocupar. Eu fazia a minha parte e sempre deixava que Deus fizesse a parte dele. No dia seguinte, eu vesti a mesma roupa e saí bem mais cedo que o normal, pois eu queria dar uma última revisada nas coisas lá na escola. A escola ficava no segundo andar de um prédio de esquina na avenida central da cidade. Por ser uma esquina muito movimentada, era normal acontecer alguns acidentes, e bem naquela manhã eu vi que tinha acontecido um acidente, pois de longe eu vi muitos curiosos na esquina. E ao me aproximar, eu comecei a procurar onde estava o acidente. Queria saber se tinha alguém machucado, se já tinham chamado a ambulância, mas tinha tanta gente que eu não conseguia nem chegar à rua, até que eu comecei a ver que eles olhavam para o alto segurando algo em suas mãos. Era o panfleto que eu havia distribuído nas escolas. Aquela multidão de pessoas estava esperando a escola abrir para matricular os seus filhos. Eu não podia acreditar, havia uma fila de pessoas querendo se matricular na minha escola. Eu atendi a todos, fiz tantas matrículas que no meio do atendimento as fichas acabaram e eu tive que ir fazer mais cópias. Recebi as taxas de inscrição, paguei os R$ 20 que a minha irmã emprestou e confeccionei novos materiais para as divulgações que já estavam agendadas para a próxima semana. Quando me lembro daquele dia, eu me lembro também de uma passagem bíblica muito conhecida que está no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 5 em diante. E Jesus lhes perguntou: "Moços, tendes aí alguma coisa para comer?" E eles lhe responderam: "Não." Então Jesus orientou-os: "Lançai a rede do lado direito do barco e encontrarás." Assim eles o fizeram, e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Muitas vezes estamos em dificuldades e Deus nos envia sinais de onde devemos lançar a nossa rede, ou seja, onde devemos investir o nosso tempo, os nossos planos e os nossos negócios. Quando eu peguei aquele folheto no chão, eu vi ali uma grande oportunidade de transformar a vida das pessoas através do meu trabalho. Mesmo que a pescaria na primeira escola não deu certo, eu não desisti. Continuei a lançar a minha rede e a pescaria foi tão grande que até as fichas de inscrição acabaram. Qual é o seu dom? Quais são os seus sonhos? Em qual área da sua vida Deus pode te usar para que você possa pescar homens para o reino de Deus? Em tudo que eu faço, sempre tenho em mente que aquilo precisa ser usado para o propósito de salvar vidas. Nós vivemos muito pouco nesse mundo
para que as nossas motivações sejam apenas as conquistas para essa vida aqui na Terra. Isso que vivemos é apenas uma pequena parte da jornada chamada eternidade com Deus. Imagine que essa vida é uma empresa de ônibus que opera dois únicos destinos, o céu e o inferno. E você é o agente de turismo responsável por dizer às pessoas qual ônibus leva para cada destino. É você o responsável em dizer que a viagem para o inferno não tem volta e que o preço é cobrado no final. Mas o outro destino é a passagem que leva para o céu e essa passagem já está paga.